paz, meus irmãos. Vamos lá então para mais uma lição. Hoje nós vamos estudar a de número 5, que garante a disciplina do Senhor conduz à vida, com base em Provérbios capítulo 5. Esse é o texto de referência para essa lição. Disciplina no original da palavra, que é o latim, significa ensino, né? Instrução, educação. Por isso que as matérias que tem nas escolas são chamadas de disciplinas. Agora, biblicamente, a disciplina ela é aplicada em duas situações, né? Como prevenção e como correção. Foi justamente o que aconteceu com Adão e Eva lá no Éden. Deus passou a disciplina preventiva para eles: não coma do fruto da árvore do meio do jardim, porque no dia que você comer, certamente morrerás. Eles desobedeceram, comeram, então Deus aplicou a disciplina corretiva. Ou seja, o pecado não estava no fato deles comerem do fruto, mas por eles comerem do fruto quando a ordem era para não comer. Então o pecado estava na desobediência. Paulo vai falar sobre isso lá em Romanos capítulo 7, versículo 9. Eu em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento reviveu o pecado e eu morri. No capítulo 5, versículo 13, também dessa carta aos Romanos, ele diz: não havendo lei, o pecado não é imputado. É interessante, né, irmãos? O mandamento deu vida ao pecado. Talvez alguém questione, mas irmão, se o pecado passou a existir a partir do momento que houve um mandamento, a partir do momento que houve uma lei, por que Deus instituiu a lei então? Bom, primeiro, que o pecado não passou a existir quando houve o mandamento, mas quando houve a desobediência ao mandamento, né? Tem esse detalhe. E segundo, que Deus instituiu a lei, Deus instituiu o mandamento para que não houvesse uma desordem. Irmãos, se havendo lei, o mundo já está do jeito que está, de pernas para o ar, imagina uma terra sem lei. E como o nosso Deus não é um Deus de confusão, ele requer que tudo seja feito com ordem e decência. A introdução diz que nesta lição veremos mais um aspecto de um viver sábio, como revelado nas Escrituras, a disciplina. Resultado do amor de Deus, a disciplina sinaliza que fazemos parte da família de Deus. Sendo assim, trata-se de um aspecto relevante no processo do discipulado, visando o nosso aperfeiçoamento até chegarmos à imagem de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos ajude a ter um coração que se deixe ser disciplinado para a glória de Deus. Então, a disciplina bíblica é resultado do amor de Deus, né? Ele nos disciplina porque nos ama, porque quer o melhor para nós. E essa disciplina, quando obedecida, é um sinal que fazemos parte da família de Deus. Paulo diz isso em Efésios capítulo 2, versículo 19. Ele compara a igreja com uma família de Deus, né? Onde nós temos o nosso Pai Celestial e também por isso nós chamamos uns aos outros da igreja de irmãos. Mas é necessário seguir a disciplina aplicada pelo Pai, senão, ao invés de sermos filhos de Deus, nós seremos bastardos, né? O escritor aos Hebreus diz isso, no capítulo 12, versículo 8 da sua carta. Se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. E o que é bastardo? Bastardo é alguém que foi gerado fora do casamento, né? Fruto de um adultério ou de uma prostituição. Tipo o Jefité, lá no livro dos Juízes, né? Ele tinha outros irmãos por parte de pai, mas a mãe dele era uma prostituta. Ele foi gerado num adultério do pai. Irmãos, João ele vai dizer no capítulo 1, versículo 12 do seu evangelho, que somente aqueles que receberam Jesus, a esses foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus, né? Então, não sou eu quem está dizendo, mas a Bíblia. Aqueles que não receberam Jesus e não vivem a disciplina bíblica, na verdade são criaturas de Deus, são bastardos, por viverem de acordo com o curso deste mundo, né? Mas o que se vê é muitas vezes a pessoa que não recebe Jesus, não vive de acordo com a disciplina bíblica e ainda reivindica os direitos como filhos de Deus, né? Opa, eu também tenho direito, né? Afinal, eu também sou filho de Deus. Já ouviram, irmãos, alguém com a vida toda torta falando isso? Nós também éramos assim, mas a partir do momento que nós recebemos Jesus, não somente como Salvador, mas como Senhor, e procuramos viver de acordo com a disciplina imposta nas Escrituras, aí sim nós passamos a ser chamados de filhos de Deus, né? Irmãos, claro que aqui não significa que Deus não ama aqueles que são bastardos. Deus ama sim, né? Deus ama todos. Deus amou o mundo, toda a humanidade, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, ser amado por Deus
não significa ser salvo da sua ira, né? Do seu juízo, da sua disciplina corretiva. No livro do profeta Oséias isso fica bem claro, né? Deus mandou Oséias se casar com uma prostituta e ter filhos com ela, mostrando que mesmo aqueles que estão na prostituição espiritual, Deus os ama. Afinal, Paulo diz que nada nos separará do amor de Deus, nem o pecado. Isso mesmo, irmãos, nem o pecado nos separa do amor de Deus. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas o pecado não arrependido, que também é chamado de iniquidade, ele nos separa do Deus de amor. Então é diferente. O amor de Deus é uma coisa, o Deus de amor é outra coisa. Tem muita gente indisciplinada indo para o inferno, mesmo com Deus amando eles, né? Porque em Isaías 59, versículo 2, diz que as nossas iniquidades, ou a nossa indisciplina, fazem separação entre nós e o Deus de amor. E paz, meus irmãos, Deus não está falando aqui, irmãos, para o profeta Oséias, se referindo só aos incrédulos. Ele está falando do seu povo mesmo, o povo de Israel, que havia se prostituído, né, se contaminado com os deuses pagãos e assim se tornaram indisciplinados. Indisciplinados não no sentido de não haver uma disciplina, mas de não seguir a disciplina que era imposta. E assim mesmo, irmãos, se falando, se aplicando uma disciplina preventiva, o povo não obedece, Deus, o nosso Pai, ele bate, ele aplica a disciplina corretiva, né? Mas ele faz isso por amor, conforme vai dizer aí o tópico 1, Deus disciplina quem ele ama. Deus, como um bom pai, disciplina seus filhos a quem quer bem. O profeta Jeremias anunciou a disciplina de Deus ao povo de Israel, que deveria mudar sua maneira de viver e obedecer à palavra. Isto é, eles deveriam estar abertos à disciplina de Deus. Portanto, devemos ter em mente que a disciplina é uma expressão do amor de Deus por nós. Bom, aqui, irmãos, o contexto desse item, ele se refere ao povo de Judá, né, o Reino do Sul. Eles haviam se prostituído espiritualmente, se voltado aos deuses pagãos. Então Deus aplicou a disciplina corretiva, né, usando um cinto chamado Nabucodonosor. E resistir ao rei era o mesmo que resistir à vontade de Deus, né? O Senhor disse isso através de Jeremias, no capítulo 27, versículos do 6 a 8 do seu livro, né? Agora eu entreguei todas essas terras nas mãos de Nabucodonosor. O povo e o reino que não servirem a ele, eu castigarei com espada, com fome e com peste. Também no capítulo 27, versículo 12, né, ele diz: sujeitai o vosso pescoço ao jugo do rei da Babilônia, sirvam a ele e vivereis. Irmãos, Deus tem os seus meios de disciplinar, né? Claro que isso não significa que sempre Deus fará dessa forma, usando o ímpio para disciplinar o crente. Assim como para cada enfermidade, mesmo sendo a mesma enfermidade, o médico tem um remédio diferente para cada doente, dependendo dos exames, né? Para cada lepra espiritual, chamada pecado, Deus tem um tratamento diferente também, né? Depende do exame que ele faz em cada coração. Um leproso, Deus curou mandando ele mergulhar 7 vezes no Jordão, porque no exame foi diagnosticada uma soberba interior. Outros 10 leprosos, Jesus simplesmente mandou se apresentar ao sacerdote e no caminho eles foram curados. Ou seja, é como se eles não fossem curados no momento da palavra, mas eles foram curados no caminho ao médico. Acontece muito, né, da pessoa receber uma oração e não ser curada ali, mas quando ela vai para o médico, no caminho ela é curada. Também teve outro caso em que Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o verdadeiro Deus e a vida eterna, ele simplesmente disse para um leproso: olha, eu quero sim que você seja limpo dessa lepra. E bastou uma palavra e o leproso foi curado, né? Mas o certo é, irmãos, que a disciplina de Deus, ela virá para os indisciplinados, né? E ele faz isso por amor. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Seja, pois, zeloso e arrepende-te. E olha que Jesus estava dizendo isso para o pior pastor da Ásia, né? O da igreja de Laodiceia. Item 1.1. A disciplina divina nos ajuda a vencer o pecado. Deus mostra o seu amor também pela disciplina, para que não sejamos condenados com o mundo. Devido ao pecado, nem sempre percebemos o valor de sermos disciplinados pelo Pai, rejeitando a sua correção. Por outro lado, quando reconhecemos o seu cuidado, somos capazes de sentir a grandeza do seu amor e, com isso, experimentar a felicidade. Paulo disse isso aos Coríntios na questão da ceia, né? Quando nós somos repreendidos ou disciplinados pelo Senhor, é para o nosso próprio bem, né? Para nos corrigir, para não sermos condenados com o mundo.
E isso funciona, né? Porque o salmista, ele vai dizer lá no Salmo 119, versículo 67, 71, antes de eu ser afligido, eu andava errado, mas agora, ou seja, depois que eu fui afligido, depois que eu fui disciplinado, agora eu guardo a tua lei. Foi bom eu ser afligido, para que pudesse guardar, para que eu pudesse obedecer os seus estatutos. Percebe, irmãos? Então a correção do Senhor nunca vem para nos matar, nunca vem para nos entristecer. Entristecer somente com relação ao pecado, né? Essa tristeza é necessária. Sentirmos a tristeza pelo pecado cometido, porque a tristeza é que nos vai levar ao arrependimento. Só que acontece que muitas vezes o pecado cega o ser humano e ele não consegue ver isso, né? Que Deus está corrigindo ele para o bem dele mesmo. Então, quando ele é disciplinado, e isso muitas vezes acontece pela pregação da palavra, ele chuta o pau da barraca, some da igreja, achando que o pastor do púlpito está jogando indireta para ele. Mas quando ele recebe a palavra, irmãos, aí a tendência é ele ir crescendo espiritualmente na santificação, sem a qual ninguém verá Deus, né? Porque é a palavra de Deus que nos santifica, né? Quando nós guardamos ela no coração para não pecarmos contra Deus. Inclusive é por isso também que, mesmo vivendo em santidade ou em santificação, essa santificação não é um mérito humano, mas a graça de Deus em ação. Jesus, orando ao Pai em favor dos seus discípulos, disse, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Seguindo em frente, o item 1.2 diz que a disciplina divina gera paciência. Parece meio esquisito isso, né? Como que a disciplina vai gerar paciência, né? A correção de Deus vai gerar paciência. Então vamos tentar entender isso aqui. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 3, ele chama essa disciplina, quando vem de Deus, de tribulação, né? Então ele diz que a tribulação produz a paciência. Por isso que Paulo afirmou que se gloriava na tribulação, né? E em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, que ele sentia prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, né? Porque tudo isso tornava o apóstolo forte e paciente, né? Então, meus irmãos, o fato da tribulação produzir paciência serve de alerta para os estressadinhos que costumam falar: Ah, Senhor, dá-me paciência. Ele vai atender a tua oração mandando tribulação na tua vida, porque a tribulação produzirá a paciência que você pediu, né? Você está me pedindo paciência? Então tome, seja paciente na tribulação. Por que que a tribulação produz paciência, irmãos? Porque na tribulação não há outra coisa a fazer senão esperar com paciência no Senhor até que ela passe, né? Mas vamos ver o que diz o item. O autor da carta aos Hebreus nos diz para suportar a disciplina com paciência, olha aí, como se fosse o castigo de um pai, pois a correção confirma que Deus nos trata como filhos. Afinal, que filho há quem o pai não corrija? Sobre o filho aceitar a correção do pai, o livro de Provérbios afirma com bastante assertividade que aquele que aceita a disciplina é sábio. Assim como existe o pai que disciplina, existe o filho que aceita ser disciplinado. E qual pai, a propósito, poderia disciplinar um filho com tão grande amor quanto o amor do pai que está no céu? Jó capítulo 5, versículo 17 também fala algo sobre isso, né? Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende ou disciplina, né? Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. Irmãos, feliz é o filho que tem um pai para corrigir no erro, né? Porque apesar de no primeiro momento a disciplina não parecer algo agradável, afinal quem é que gosta de apanhar? Ninguém, né? Mas o fato é que a disciplina produzirá um fruto de justiça nos exercitados por ela, né? Hebreus capítulo 12, versículo 11 diz isso. O filho, quando criança, ele apanha do pai por fazer algo errado, ele até chora porque dói, né? Mas lá na frente ele vai se sentir grato ao pai. Ah, se não fosse meu pai me corrigir, hoje eu seria um marginal, um fora da lei. Irmãos, nesse mesmo livro de Provérbios, no capítulo 13, versículo 24, diz que o pai que não disciplina o filho quando erra, na verdade ele não está demonstrando amor pelo filho, mas ódio. Embora pareça que é o contrário, né? Que o pai que não bate no filho é porque ele ama o filho e o que bate é porque não ama o filho.
Mas é isso mesmo, irmãos, que o sábio Salomão está falando, porque ele está se referindo a uma colheita futura, né? Pelo fato do pai disciplinar o filho, ele será um bom caráter. Agora, se ele não disciplinou, o filho tem tudo para ser um mau caráter. E é por isso que também no capítulo 23, versículo 13 desse mesmo livro de Provérbios, ele diz para corrigir o filho com vara, que ele não vai morrer por isso, né? Pelo contrário, ele corre o risco de morrer se não for corrigido, lá na frente, né? Quando ele virar um delinquente. Só que, infelizmente, hoje a sociedade e as leis querem impedir os pais de corrigirem os filhos, né? E eu já presenciei mãe sendo abordada na calçada pelo conselho porque deu uma chinelada no filho no momento que a viatura estava passando. Vê se pode. Claro que a correção deve ser moderada, né? Senão você descarrega a ira no filho e sai do extremo da omissão para o extremo da agressão. E tem 1.3. A disciplina divina é ensinamento de vida. A disciplina aperfeiçoa nosso caráter e nos leva a uma conduta apropriada aos filhos de Deus. Contudo, não é nada confortável sermos disciplinados e nem todos se submetem a isso. Estes, na verdade, agem de maneira tola e muitas vezes perdem-se no pecado. O sábio diz que aquele que quer aprender gosta que lhe digam quando está errado. Afinal, a disciplina é essencial para uma vida alinhada aos propósitos de Deus. Muitas vezes a pessoa até diz, né? Me corrija se eu estou errado. Aí você corrige, diz que ela realmente está errada e aí não aceita a correção, né? Como assim eu estou errado? Ou seja, pediu para corrigir, mas da boca para fora, né? Convicto que estava certo. Só que a pessoa que realmente quer ser corrigida, essa é a pessoa sábia, né? Nesse livro de Provérbios, capítulo 9, versículos 8 e 9, diz isso, que quando o sábio ele é repreendido, ele é até grato a você. Por quê? Porque ele sabe que através da correção, da repreensão, da disciplina, ele está sendo aperfeiçoado cada vez mais na sua conduta. Irmãos, eu conheci alguém que disse para o próprio filho, um obreiro da igreja, para ele corrigir ela sempre que ele percebesse que ela fez algo errado, preocupada em pecar contra Deus sem saber, sendo que esse obreiro, quando era criança, apanhava mais da mãe do que do pai. Percebe, irmãos, como vale a pena corrigir o filho quando criança? Lá na frente, ele vai ser uma pessoa do bem e você vai até pedir conselhos para ele quando você envelhecer. Vamos para o tópico 2, que vai falar sobre a importância da disciplina para a vida cristã. Do ponto de vista das Escrituras, o crente deve submeter-se a algumas práticas que contribuem para um viver cristão disciplinado e vitorioso, a saber, oração, adoração e louvor a Deus, leitura da Bíblia, e eu iria além, não a leitura apenas, mas a meditação na Bíblia, que envolve ler, entender, praticar. Aí ele continua aí, né? Além da servidão, da mordomia, mordomia no sentido de administrar bem aquilo que Deus colocou em nossas mãos, né? Entre outras. Tais práticas fazem parte do processo de formação e aperfeiçoamento de um caráter reto que agrada a Deus e fazem parte do cuidado com a vida espiritual e de um coração disciplinado. Bom, então um caráter reto não se adquire da noite para o dia, né? É necessário ele ser formado através de uma vida espiritual disciplinada. Na verdade, um caráter reto o homem tinha ao ser criado no início, né? O caráter vem de característica, né? O homem tinha as características de Deus, chamada também na teologia de atributos comunicáveis, que Deus compartilhou com o ser humano: a santidade, a pureza, o amor, a justiça, entre outros, né? Por sinal, isso é ser criado à imagem e semelhança de Deus. Após o pecado, o homem perdeu essas características, mas é possível reaver tudo isso através do Espírito Santo que passa a habitar em nós, no chamado novo nascimento, quando nós recebemos Jesus como Salvador e Senhor. Sabe quando você não fala para ninguém que é crente e alguém percebe e pergunta: você é crente? Isso é ser a imagem e semelhança de Deus, porque Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna, né? E o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. Então, se Jesus é a palavra, quando eu vivo a palavra pela fé, quando eu vivo de acordo com a disciplina que a palavra de Deus oferece, eu volto a ser a imagem e semelhança de Deus. Então, quando João diz na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 2, que seremos como Cristo,
Na verdade, a vida terrena já deve ser um prelúdio, né? Uma preliminar, um ensaio disso que seremos. Por sinal, esse é o significado da palavra cristão, pequenos cristos nas atitudes, no caráter, na pureza cristã. Item 2.1. Sem disciplina não há santidade. E se sem santidade ou santificação ninguém verá a Deus, sem disciplina ninguém verá a Deus. Simples assim, né? A disciplina faz parte da busca por santidade. Sem disciplina, não podemos agradar ao Senhor que nos arregimentou para o seu exército. Ele é santo e espera que seus filhos vivam de maneira disciplinada e santa, não se deixando corromper pelos valores de homens maus e, em grande parte, mentirosos. O desafio está em nos submeter à disciplina e seguirmos confiantes, nos esforçando para viver em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha aí. Por que sem santidade ou santificação ninguém verá a Deus, irmãos? Porque Deus é santo, né? E como Ele é santo, devemos andar em santidade em toda maneira de viver, uma vez que temos esse Deus santo habitando em nós. Pedro diz isso em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 15, né? Claro, Deus é perfeito e nós imperfeitos, porque apesar do Deus santo habitar em nós, o pecado também habita em nós. E por isso o item diz que devemos buscar a santidade. E isso se dá através da fé em Jesus, seguida de obediência à disciplina estabelecida pela palavra de Deus, né? O João disse, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então não tem como ser santo sem a comunhão com os outros, né? Porque em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz que a comunhão está relacionada, ela está de mãos dadas com a santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aí sim, apesar de ainda sermos pecadores, o sangue de Jesus, ele opera como um neutralizador do pecado. Ele anula a ação do pecado e Deus nos vê como santos. Só que essa santificação, irmãos, ela é um processo, ela é progressiva, né? Ela se dá em todo o tempo da nossa vida. O comentarista deixa isso bem claro aí no final do item, né? É necessário viver em santidade, levar uma vida de santidade. A santidade não deve ser algo apenas aleatório. Eu sempre comparo a santidade com uma escada, né? Que vai do chão até o céu. Quando nós recebemos a Cristo pela fé, nós damos um salto no primeiro degrau, iniciando ali o processo de santificação. E a cada dia devemos subir mais degraus, né? Hoje eu devo ser melhor que ontem no quesito santificação. Amanhã eu devo ser melhor que hoje. E assim nós vamos subindo a escada até chegarmos no céu, no final da vida. Claro que haverá momentos que vamos escorregar alguns degraus, mas nesse livro de Provérbios, no capítulo 24, versículo 16, Salomão garante que ainda que o justo caia, ele não ficará prostrado, porque a graça de Deus nos ampara, né? Nos sustenta e nós damos continuidade ao processo de santificação. 2.2. A disciplina nos dá equilíbrio. A falta de domínio próprio acarreta problemas e contendas, e alimentar um temperamento colérico causa prejuízos, porque leva a discórdias. Pessoas que se comportam assim não têm paz interior. Por isso, o sábio nos recomenda não fazer amizade com elas, para não adquirirmos seus maus costumes e depois não conseguirmos nos livrar delas. Vamos falar um pouco então aqui sobre essa questão do domínio próprio, que muitas vezes não temos devido às influências, né? Nesse livro de Provérbios, no capítulo 22, versículos 24 e 25, diz isso: não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. O apóstolo Paulo reforça essa ideia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, dizendo que as más companhias corrompem os bons costumes. Moisés que o diga, né? Irmãos, a Bíblia diz que não havia homem mais manso que o Moisés na face da terra. Mas devido a ele andar 40 anos no meio de um povo murmurador e irado, que só pensava em apedrejar os outros, Moisés ficou tão irado que feriu a rocha 2 vezes, quando era só para ele dizer para a rocha dar água e assim glorificar a Deus. E por essa atitude, nem Moisés e nem os murmuradores de 20 anos para cima entraram em Canaã. É como se Deus dissesse: Moisés, eu vou recolher todos esses murmuradores e você também, que foi contaminado pela ira deles, para que, porventura, o Josué e o Caleb também não sejam contaminados.
Irmãos, espiritualmente não é diferente. Nós estamos caminhando para Canaã celestial e Jesus vai dizer no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículos 5 e 9, que só os mansos herdarão a terra, né? Ou a nova terra, o céu na terra, a santa cidade na terra, como queiram. E estamos correndo um sério risco de sermos contaminados pelos iracundos e ficar de fora do reino de Deus. Então, meus irmãos, ande com pessoas que te influenciem para o caminho da paz, porque no mesmo Sermão do Monte, no versículo 9, Jesus também diz que só os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. E aqui, irmãos, vale observar que a ira em si não é pecado, né? Tiago vai dizer, irai-vos, mas não pequeis, só não pequeis quando estiver irado, né? O problema, então, é o que fazemos quando estamos irados, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, né? O homem perde o domínio próprio, o autocontrole, enfim. Bora para o item 2.3, a disciplina trai as bênçãos do Senhor. A Bíblia não é um livro de autoajuda, mas a revelação da ajuda que vem do alto, pois toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Quando caminhamos segundo as orientações de Deus, colhemos os frutos de uma vida alinhada ao seu caráter e à sua vontade. A obediência abre portas, a prudência preserva e a disciplina espiritual nos mantém em terreno seguro. É por isso que a palavra afirma que a bênção do Senhor é a que enriquece, não acrescenta dores. Está nesse livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22. As bênçãos de Deus não são resultado de acaso ou sorte, mas consequência de uma vida que responde ao seu chamado, anda em seus caminhos e honra seus princípios. Assim, a disciplina que aprendemos com o Senhor se torna um canal pelo qual sua graça, favor e cuidado fluem diariamente sobre nós. Em Deuteronômio, capítulo 28, você vê ali uma lista enorme de bênçãos provindas da obediência a Deus. E no versículo 2 diz que todas essas bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão quando nós ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus, né? É como se você estivesse num estádio correndo em círculo atrás das bênçãos, só que as bênçãos são mais rápidas. E ao invés de você alcançar elas, elas é que vão te alcançar. Mas isso se estivermos obedecendo a disciplina de Deus estabelecida na sua palavra, né? É como se uma vida disciplinada pela palavra agisse como acelerador das bênçãos de Deus, né? E aí o item conclui dizendo que essas bênçãos, elas não virão com dores. Irmãos, quando nós estamos buscando uma bênção de Deus e ela vem acompanhada de dores, pode ter certeza. É porque nos precipitamos, não esperamos o tempo de Deus e aí nós sofremos as consequências, né? Temos o exemplo do Jefté, que nós citamos na introdução, lá no comecinho, está lá no livro dos Juízes, capítulo 11. Irmãos, quando o Espírito do Senhor ele veio sobre o Jefté diante dos inimigos, já era uma confirmação que Deus era com ele naquela peleja, né? E Deus ia abençoá-lo. Mas o Jefté, mesmo assim, ele fez um voto de tolo, porque foi um voto desnecessário, precipitado. Eu não vou comentar aqui o voto dele, devido ao tempo, mas os irmãos podem conferir lá depois. E em consequência desse voto, a bênção que ele esperava veio, só que com uma dor tremenda, né? Irmão, Salomão deixou bem claro sobre essa questão dos votos, lá em Eclesiastes capítulo 5, versículos 4 e 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Chegamos no tópico 3, que vai nos exortar a cultivar um coração disciplinável. Muitas pessoas não conseguem vencer na vida por falta de disciplina. A palavra de Deus nos diz para comprarmos a verdade e não a vendermos, assim como a sabedoria, a disciplina e a prudência. É importante ressaltar que a vida com Deus demanda disciplina, leitura diária da Bíblia, oração, estudo da palavra e frequência nos cultos. Para permanecer e conquistar, é necessário manter um coração disciplinável. Bom, nós já vimos no item 2.2 que o domínio próprio também faz parte da disciplina que nos dá equilíbrio, não é isso? E não somente o domínio próprio faz parte das 9 virtudes do fruto do Espírito, né, em Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas também a paz e a mansidão. Eu costumo comparar aquelas 9 virtudes com 9 sementes do fruto do Espírito,
E assim como toda semente, essas sementes do fruto do Espírito também devem ser cultivadas para que possam germinar, brotar, dar frutos, né? Por isso, irmãos, que às vezes a pessoa até recebe Jesus com um coração sincero, mas ainda não aceita ser disciplinada, porque do mesmo jeito que as virtudes do fruto do Espírito está no coração daqueles que recebem Jesus, as sementes das obras da carne, que está lá dos versículos 19 ao 21 de Gálatas 5, elas também habitam em nós, né? Paulo diz isso em Romanos capítulo 7, versículo 17. E muitas vezes, se é do crente cultivar as sementes do Espírito, ele cultiva as da carne, vivendo sem aceitar a disciplina e, consequentemente, sem vencer na vida, como diz aí no item. E como cultivar essas virtudes do fruto do Espírito que englobam a disciplina? Orando, meditando na palavra de Deus, congregando. Isso é ter uma vida disciplinada. Já o item 3.1 vai falar sobre o acolhimento de Deus. O Senhor nos alerta a não ignorar a sua disciplina. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Está no capítulo 3, versículo 11 desse livro de Provérbios. Nesse verso, a disciplina é retratada como correção e orientação. A ação de Deus para nos corrigir, nos fortalecer e promover o nosso crescimento espiritual é resultado de termos sido acolhidos pelo Senhor como seus filhos. A disciplina de Deus dá aos crentes a oportunidade de reavaliar suas ações. Irmãos, Deus está sempre de braços abertos para nos acolher, né? Como nós vimos na parábola do filho pródigo e conforme diz também o Salmo 27, versículo 10, né? Ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Só que tem aquela questão dos direitos e deveres, né? De receber Deus na pessoa de Jesus como Salvador, mas também de Senhor. Então, o Senhor, ele nos recebe de braços abertos, mas tem regras a serem cumpridas. É onde muitos fazem como o filho pródigo, né? Quer desfrutar dos privilégios de estar com o pai, mas não aceita a disciplina, vai embora, se quebra e depois volta procurando um buraco para enterrar a cara, né? Por que que isso aconteceu com o filho pródigo, irmãos? E acontece hoje também, né? Já que se trata de uma parábola, porque o filho pródigo, o desperdiçador, ele deixa para refletir, para reavaliar suas ações somente quando está na pior. Irmãos, o salmista ele diz lá no Salmo 34, versículo 9, que muitas são as aflições dos justos, ou seja, dos disciplinados, né? Aqueles que andam na linha. E Deus permite porque as aflições agem como halteres, né? Elas fortalecem o justo, como fortaleceu o apóstolo Paulo. Só que tem aflições que podem ser evitadas se reavaliássemos nossa conduta antes de quebrar a cara, né? O filho pródigo, ele escutava o que o pai falava, mas não ouvia, não dava ouvidos. É como muitos hoje fazem, lê as escrituras, mas não medita. E Deus vai dizer para o Josué, lá no capítulo 1, versículo 8 do seu livro, que para ele prosperar no seu caminho e ser bem-sucedido, era necessário meditar, refletir, reavaliar a sua conduta com o que as Escrituras dizem. Mas o fato é que Deus não permitirá que sejamos tentados ou afligidos acima do que possamos suportar, né? Quando isso acontece, foi por falta de vigilância da nossa parte. Colocamos um sobrepeso nas aflições por não reavaliarmos nossas atitudes. Caminhando para o final, o item 3.2 diz que a disciplina revela onde chegamos. A disciplina do Senhor aponta o destino que Ele deseja para seus filhos. Por isso devemos recebê-la com gratidão, pois o Senhor corrige a quem ama. E por meio dela, somos preparados para níveis mais altos de maturidade. Sua correção é sinal de cuidado e direção, conduzindo-nos ao que realmente importa diante de Deus. O salmista declara que o Senhor se agrada em abençoar aqueles que confiam nele, mostrando que a disciplina faz parte do processo de crescimento. Pessoas que alcançam resultados sólidos na fé ou na vida têm a disciplina como companheira constante. Ela não limita, orienta, fortalece e indica o futuro que Deus está construindo em nós. Então, a disciplina ela faz parte do processo a ser seguido rumo ao propósito a ser alcançado, né? O problema é que muitos têm o propósito, eles querem crescer espiritualmente, mas sem passar pelo processo da disciplina, né?
Quando é disciplinado, já fica de bico e por isso não amadurece, não cresce nem espiritualmente, muito menos no ministério, né? Quer ver um exemplo bíblico claro disso que estamos falando? O Pedro e os demais apóstolos de Jesus. Irmãos, tem apóstolo que você só vê sendo citado na escolha dos 12, né? Como, por exemplo, o Bartolomeu. Alguns teólogos até sugerem que o Bartolomeu seria o mesmo Natanael que Jesus viu atrás de uma figueira e depois se apresentou a ele, né? Mas, além disso, você não vê falar mais do Bartolomeu. Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas Tadeu, todos esses apóstolos você não ouve falar deles na Bíblia. Os únicos mais citados são Pedro, Tiago e João. E sendo dentre os três, o Pedro como o discípulo mais maduro, né, que mais teve experiência com Deus, até mais que o próprio João, que era o discípulo que Jesus amava, ou seja, que tinha mais intimidade com o Mestre. Então aqui você já observa dois pontos importantes, né? Que ter intimidade com Deus não significa ter experiência com Ele. E também ter experiência não significa ter tanta intimidade. O João, ele tinha intimidade com Jesus, muita intimidade, mas não tinha tanta experiência como Pedro. E o Pedro, por sua vez, tinha muitas experiências com o Mestre, mas ele não era mais íntimo do que o João, né? Irmãos, por que o Pedro ele foi o que mais tinha experiência com Jesus? Simplesmente porque ele aceitava a disciplina corretiva sem murmurar, né? Tipo, quando Jesus disse para ele, guarda essa espada, Pedro, você não acha que eu poderia orar ao Pai e ele enviaria uma legião de anjos para me defender como homem? Irmãos, o Pedro ficou calado depois de uma repreensão dessa, né? Em outro momento, quando Pedro afundou ao dar alguns passos sobre as águas, mais uma vez ele foi disciplinado. Por que duvidaste, homem de pequena fé? Quer uma disciplina mais dura do que Jesus repreender o diabo da língua do Pedro? Para trás de mim, Satanás, que não compreende as coisas de Deus, mas só as dos homens. E em tudo isso, irmãos, o Pedro não reclamou. Irmãos, eu imagino em cada bronca dessas, os demais discípulos arrazoando de Pedro, né? Toma, Pedro, por isso que eu fico na minha. Boca fechada não entra mosquito, né? Aí, Pedrão, podia dormir sem essa? Tipo, coisas desse tipo, né? Só que você não vê o Bartolomeu dando alguns passos sobre as águas, como o Pedro fez. Nem o Simão Zelote dizendo, em nome de Jesus, levanta e anda. Muito menos o Tiago, filho de Alfeu, ressuscitando Dorcas pelo poder de Deus, como Deus fez através de Pedro, e nem o Judas Tadeu, em 2 pregações, ganhando quase 8.000 almas para Jesus, né? Percebe, irmãos? Vale a pena sofrer calado as aflições, as disciplinas que passamos no ministério, como bons soldados de Jesus Cristo, né? Continuar fazendo todas as coisas sem murmuração, nem contenda. Agora, se na primeira bronca do pastor você chuta o balde, ou se esconde com medo, como os demais discípulos ficaram ali no barquinho em alto mar, enquanto Pedro, audacioso, dava aqueles passos sobre as águas, se você fica desse jeito, meu irmão, com certeza você não vai a lugar nenhum. Por último, o item 3.3 encerra a lição de hoje dizendo que a disciplina é uma ação ou uma prova de amor. Assim como um pai amoroso corrige seus filhos, Deus também disciplina aqueles a quem ama. Sua disciplina, por vezes, causa desconforto, mas não tem como objetivo apenas tratar o pecado. Muitas vezes ela ajusta atitudes, comportamentos e caminhos que, se não fossem corrigidos, nos impediriam de amadurecer espiritualmente. A finalidade é sempre restaurar, fortalecer e conduzir a um crescimento mais profundo. O apóstolo Paulo explica que essa repreensão divina nos preserva de consequências eternas, pois somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, a disciplina do Senhor não é castigo destrutivo, mas graça que protege, molda e prepara o coração para viver de acordo com a vontade de Deus. É um texto muito conhecido dos irmãos, né? Paulo disse isso para a igreja de Corinto, sobre a ceia que eles participavam sem discernimento algum, né? E se você observar o contexto anterior ali da ceia, no versículo 2, Paulo elogia os coríntios, porque eles eles recebiam os conceitos, as disciplinas do apóstolo, né? Prova disso é que a igreja de Corinto, que na ceia foi disciplinada por serem egoístas, comendo e bebendo enquanto os outros passavam fome, agora nos capítulos 8 e 9 de 2 aos Coríntios, você vê essa mesma igreja ajudando na assistência à fome da igreja da Judéia. Então, meus irmãos, que possamos
pegar o exemplo de Corinto, que apesar de muitos defeitos, se deixava ser tratada através da disciplina de Paulo. Amém, meus irmãos? Assim nós concluímos que devemos ser gratos ao Senhor pelo seu grande amor e cuidado, que se expressam em termos sido adotados como filhos e estarmos sempre aperfeiçoados enquanto neste mundo. Que o Espírito Santo nos ajude a nos submetermos à disciplina do Senhor para um viver sábio e que agrade àquele que nos chamou para sermos dele. E como demonstrar essa gratidão ao Senhor pelo seu grande amor e cuidado para conosco? Ou, como disse o salmista no Salmo 116, versículo 12, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E a resposta está no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, que o Senhor não tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra. Para Deus, o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender, o dar ouvidos à sua palavra, melhor do que a gordura de carneiros, né? Irmãos, Deus não quer um muito obrigado da boca para fora, mas partindo de um coração disposto a obedecê-lo. E nós já agradecemos a Deus hoje? Ou já demonstramos hoje em alguma atitude que somos gratos pelo seu amor para conosco? Cabe a cada um refletir, né? Amém, meus irmãos? Concluímos assim mais essa lição. Querendo Deus, na próxima semana estaremos de volta para refletirmos juntos na lição de número 6, que vai falar sobre o discernimento espiritual como sendo um instrumento da sabedoria dada por Deus para nos defendermos nos tempos de engano. Tá bom? Deus abençoe a todos, tenham ótimos estudos e até lá.